Olá, olá pessoal! Eu sou a Priscila Leitner, eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. Esse aqui é o podcast do IPCAC. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a professora da nossa especialização, a Camila Schudeck, que ela também é psicóloga, também é especialista na área e faz parte aí tanto da equipe clínica quanto da equipe docente do IPCAC. Bem-vinda, minha querida! Olá, tudo bem? E o objetivo do nosso papo hoje, e eu chamei aqui a Cami para os íntimos, eu chamei aqui a Cami hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância da prática clínica, da preceptoria, da supervisão no treinamento de futuros especialistas em comportamento e transtornos alimentares, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Super importante. Super importante, né? Sim. Então, para a gente poder começar, assim, né, eu queria dizer que nós temos na especialização alunos, né, Cami, que são alunos psicólogos, nutricionistas, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. É uma delícia de um grupo multidisciplinar. Sim. E tem uma coisa que todo profissional da saúde tem em comum, que pode ter tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui, que é o apego à técnica. Fascínio. O fascínio da pela técnica, não é? Sim, Você sim. percebe isso também? Muito, muito. E isso pode ser o céu e isso também pode ser o inferno, né? Com Porque certeza. às vezes eu percebo alunos que chegam e que, claro, a formação também é técnica, né? Também é teórica e tudo mais, mas eu vejo alunos às vezes muito interessados em ter a técnica especial, a técnica que vai ajudar eles a desvendar aquilo ou ajudar a destravar o paciente. E qual que é o protocolo para isso, para isso, para isso? O que eu faço? O que eu faço, né? O que eu faço e isso é importante, sem dúvida nenhuma, né, Cami? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu digo que eu sou uma pessoa muito técnica, né? Muito clínica e pego no pé, né? Quem vai ter aula de psicodiagnóstico comigo, se prepare. Já fiquem de olho. Fica de olho, porque eu vou cobrar psicodiagnóstico, né? Eu Sim. sou essa pessoa também. Mas, às vezes, a gente acaba tendo muito foco na teoria. E, aliás, não quero falar nada, mas boa parte dos cursos concorrentes do IPCAC no mercado são só teóricos, né? Sim. São só teóricos, gente. Gente, só teoria não vai fazer de você um bom profissional. Cobre metade do caminho. Metade do caminho, muito importante, sensacional, né, Sim. Cami? Mas é quase como se a gente soubesse para onde ir, mas a gente não tem carro. Sim. Ó a metáfora que eu inventei, né? Agora, eu sei para onde ir, eu sei qual que é o caminho, mas eu não sei dirigir ainda. E daí é um problema, né? Sim, porque a gente acaba, às vezes, né, se preocupando muito com a parte teórica, e isso é super importante, é a fundação mesmo da nossa formação, mas a gente saber na teoria como se aplica uma técnica e realmente ir para a prática e colocar a mão na massa são movimentos muito diferentes. E é algo que às vezes os profissionais só descobrem quando vão para a prática, né? Que chega lá e fala, nossa, eu tinha estudado isso, eu sabia o que fazer, mas ali na frente do paciente, eu não sabia por onde começar. Sim. Ou eu fiquei nervoso, ou eu apliquei uma técnica e a técnica não funcionou. E agora, né? O que eu faço? Sim, sim. E sabe que às vezes eu recebo alunos para supervisão e às vezes eles dizem assim, meu paciente não aderiu à técnica. Meu paciente, ele é resistente, doutora Pri, eles me falam assim, às vezes no grupo de supervisão, às vezes em supervisões individuais também. Ou eu já tentei isso, não funcionou. Já tentei e não funcionou. Ótimo, isso também aparece bastante. E claro, tem pacientes resistentes, é verdade. Tem pacientes que às vezes não estão abertos ao processo, também é verdade. Mas muitas vezes quando a gente destrincha, gente, isso é bem importante, presta atenção aqui. Muitas vezes quando a gente destrincha o caso numa supervisão, a gente percebe que tem pontos de dificuldade do próprio terapeuta, Sim. né? E isso é um ponto bem importante, né, Cami? Sim. Bem importante. E até algo que, às vezes, nós da psicologia já estamos um pouquinho mais acostumados, né? Até mesmo de pensar no que tem de meu aqui que pode estar travando esse caso, né? O que pode estar aparecendo aqui
da minha personalidade ou do meu estilo. Nós da psicologia temos um costume de passar por supervisão, mas muitos profissionais de outras áreas às vezes nem percebem que pode ter algo deles que tá travando, que está dificultando o tratamento, né? Não estão acostumados com esse processo mesmo, né? De refletir sobre a prática, de se passar por processos de supervisão também. Eu acho que nesse ponto os psis têm mais facilidade, ou talvez mais abertura, né? Daria para dizer. Eu não comentei no início, pessoal, mas a Cami, ela é a preceptora-chefe dos ambulatórios do IPCAC, né? Ela que, todo mundo que vai fazer o curso semipresencial da especialização vai conhecer a Camila, porque ela que é a chefe do ambulatório. Vocês acham que sou eu? Não sou, eu passei esse bastão para ela já faz um tempo. E a gente percebe, né, Cami, eu acho que isso que você está falando é bem importante, a gente perceber que o aluno às vezes chega, né, que a parte dele, ele se bagunça, ele se mistura, mas tem um pouco da habilidade mesmo, da habilidade de manejar um transtorno alimentar de alta complexidade, habilidade de manejar dentro de um trabalho multidisciplinar, porque o trabalho multidisciplinar também traz um desafio extra, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas profissional da saúde sempre trabalha de forma multidisciplinar. Não do jeito que a gente trabalha em transtorno alimentar, não é? Que em transtorno alimentar não é uma possibilidade trabalhar de forma multidisciplinar, né? Não é aquela coisa que você sai de uma consulta e vai para outra e as coisas são caixinhas separadas. Não são. Todo mundo tem uma interface, se entrelaça, né? Vamos pensar que tem um entrelace mesmo, né? Entre as abordagens, as especialidades, entre, né, a própria equipe, né? Isso acontece muito, né? Então, eu acho que um primeiro ponto, assim, que é legal a gente conversar e que a gente está levantando aqui é isso, né? A importância da gente reconhecer que a teoria é fundamental, é uma base, mas existe uma parte do treinamento que é um treinamento prático, né? E você sabe, vou contar um pouquinho de historinha, pessoal, mas você sabe que lá no início, quando a gente idealizou a especialização do IPCAC, a gente construiu a ideia de termos prática em ambulatório. E por que isso, né? Vou contar um pouquinho dessa historinha. De onde que eu tirei isso, né? Eu tirei isso porque na época que a gente idealizou a especialização do IPCAC, eu tinha uma atuação, né? Eu entrei no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba para fazer uma pesquisa que viria a ser a minha pesquisa de doutorado. E eu fiquei 5 anos lá dentro do hospital, né? Coordenando a psicologia da cirurgia bariátrica. Eu passei um ano lá com você. A Cami passou um ano lá comigo. A Cami também fez a residência, né, no HC. Então, a gente se cruzava lá e a Cami também colaborou nesse período com as pesquisas que a gente conduzia lá na bariátrica. E quando a gente atua, né, e lá eu trouxe essa experiência muito do Hospital de Clínicas, porque a gente atuava de forma multidisciplinar. A gente aqui melhorou muito, mas o que a gente tinha lá. Mas a gente trouxe essa inspiração de lá, né? No sentido de atuar de forma multidisciplinar, mas também ter um ambulatório em que o paciente vem e que, né, e que a equipe é treinada, né? Porque esse é o conceito da residência, né? Você ser treinado atendendo pacientes de verdade e tudo mais. E a gente trouxe esse conceito, essa inspiração para o IPCAC e a gente construiu dentro da especialização do IPCAC o que a gente chama hoje de ambulatório da especialização do IPCAC. E o ambulatório é um projeto lindo, né? Sim. Porque, de certa forma, a gente atende de forma gratuita pessoas de baixa renda, pessoas que venham encaminhadas de secretarias de saúde, CAPS, pessoas de outras cidades que vêm para ser atendidas aqui também. Isso, temos muitas pessoas de outras cidades. Então, é um projeto social muito legal. E a vantagem é que o nosso aluno, ele treina na prática com pacientes de verdade, atendendo pacientes de verdade, não observando, porque, enfim, a observação é diferente de estar com o paciente ali, ter que conduzir uma anamnese, fazer uma triagem, fazer uma avaliação, ajustar a conduta e tudo mais, né? Então, eu acho que
a ideia, o conceito do ambulatório, essa historinha, né? Micro historinha. Essa historinha que eu contei, esse conceito do ambulatório, ele foi o que fez, eu acho que a diferença no nosso curso, né? E Cami, conta um pouquinho, né? Porque eu falo demais, né, gente? Vocês já repararam, vocês já me conhecem. Mas, Cami, conta um pouquinho o que você percebe que acontece com o aluno lá do primeiro ambulatório. A gente acabou de terminar uma turma esse final de semana, né, Cami? Conta um pouquinho, o que você percebe que acontece nessa jornada do aluno, da aluna, dentro dos ambulatórios, nesse 1 ano de treinamento que ele passa? Sim. Sabe que até agora eu estava discutindo e pensando em coisas que a gente viveu agora, né? Como você falou, a gente está fechando uma turma, né? Muito especial, uma turma que tinha, assim, uma grande dedicação, um ambulatório lindo esse último que a gente teve. E o que mais me marcou, assim, foi de perceber, primeiro, né? A evolução dos pacientes. Tivemos alunas assim chorando de emoção, de pensar em como casos ali às vezes muito graves que a gente recebe e de ver que mesmo um atendimento, né, uma vez por mês, num esquema completamente diferente de consultório, como os pacientes tiveram melhora nesse momento, né? Assim, é muito especial você ver um caso na continuidade. Mas além disso, né, além de poder, enfim, encontrar realidades que no consultório a gente não recebe, né, principalmente quem está começando, não recebe casos às vezes com demandas tão específicas. Casos graves, casos graves, casos delicados, casos de altíssima complexidade. Como uma pessoa que trabalhou no SUS, né, o fato de a gente encontrar pessoas com uma realidade tão diferente também é muito transformador, né? Então a gente teve esse feedback das alunas e em termos de profissionais, né, a gente vê o aluno ali, às vezes, num primeiro momento do ambulatório, seja aí no primeiro dia do ambulatório, nos ambulatórios mais intensivos, ou no primeiro do ano, né, no segundo ano da pós. A gente vê o aluno chegando desesperado, né? Eles querem observar, eles não querem atender ainda, ou não se sentem seguros, mas o que eu faço se a pessoa falar isso? O que eu faço? Como é que eu... Né, o foco no quê? Né? Qual é a técnica que eu vou passar, o que eu preciso resolver. E conforme eles vão, né, tendo essa experiência, eles passam a pensar no como. Como que eu vou trazer o meu conhecimento para essa pessoa. Né? O que eu tenho de recurso aqui agora, dentro desse monte de coisa que eu tenho internalizado do meu saber, como que eu vou usar isso para esse atendimento. Né? E o nível de confiança que tem de você estar, né, trabalhando, atendendo e tendo um suporte, né? Porque sempre tem as professoras que, né, a gente está ali segurando enquanto precisa, mas também deixando nadar, deixando seguir, né? Isso traz muita confiança. A gente vê essa transformação muito claramente nos nossos alunos e eles percebem isso também. Sim. É sempre um momento muito emocionante para a gente de sair só, né, do saber teórico e de se sentir apropriado desse lugar. Eu acho isso fantástico, viu, gente? E Cami, a parte mais linda para mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inspirar os outros, né? E eu amo ver essa transformação, né? Porque é uma transformação muito linda de um profissional que se torna especialista, né? E eu costumo dizer para os alunos, quando eu tô com eles no ambulatório, eu costumo dizer, se aproprie desse ser especialista, que é mais do que o título, é mais do que o certificado, é mais do que terminei as horas, terminei de atender, terminei as horas. O se apropriar, ele é emocional, ele é uma autorização que esse aluno vai se dando e como ele vai se vendo, né? Uma narrativa que muda e uma autoimagem que se transforma, né? E a autoimagem tem a ver com isso sim, viu, gente? A autoimagem, ele passa a se ver como um profissional especialista nessa área. E isso aparece muito mais na prática, nesse treinamento prático, do que no teórico. E a gente tem alunos que estão no mundo todo, né? A gente tem alunos em Portugal, no Nordeste, no Norte, a gente tem alunos espalhados pelo Brasil todo, né?
E a gente vê que aquele aluno que está lá na especialização, a gente percebe que ele também evolui. Mas o aluno que vem para a prática clínica, que tem essa parte, que é um treinamento prático, eu não sei, Cami, você, mas eu tenho a impressão que é exponencial a coisa, né? Porque a gente consegue ver muito esse se apropriar, né? E essa é a beleza do treinamento prático. A gente abre turmas online na especialização, mas se eu pudesse dar um conselho, quando eu falo com as turmas, se eu pudesse dar um conselho, seria: venha para a prática clínica. Sim. Né? Venha, nem que seja para 2 ambulatórios, 1 ambulatório, mas vir para a prática clínica é se apropriar e é estar muito mais neste lugar já de especialista, sem precisar passar, às vezes, por muitos pacientes, até você conseguir se sentir especialista. Né? Eu acho que dá um lugar, né? Daria para dizer que dá um lugar. Com certeza, e até porque muitas vezes a forma que o profissional pode perceber que o conhecimento técnico que ele tem, ele não está conseguindo passar, às vezes é quando os pacientes não aderem ao tratamento. A gente recebe, às vezes, até, né, para supervisão ou na comunidade, que a gente vai falar mais depois, né? Mas pessoas que falam: nossa, mas eu sei, eu falo e o paciente não fica, né? Ou eu não sei muito bem o que fazer, fico nervoso. Às vezes essa falta da formação só vai aparecer depois, né? Então acho que isso de a gente, né, fazer esse investimento, um investimento de energia, de tempo, né? É cansativo o ambulatório, gente, é puxado, emocionalmente ele também exige bastante, né? Não só de horas, mas de estar ali engajado nisso. São 20 horas. São 20 horas no final de semana, é muita coisa, né? Abrir o coração, é abrir também as suas vulnerabilidades, mas é um aprendizado, um aprendizado mais profundo mesmo, né? É aquela coisa que não fica só na cabeça, ela é aplicável mesmo. E o que eu acho, assim, sensacional, sensacional. E para quem não sabe como é que funciona o ambulatório, acho que seria legal a gente contar como é que funciona o ambulatório, né? Alguns profissionais têm ambulatório nas suas formações de base, né? Passaram por ambulatórios, mas mesmo aqueles que passaram pelo SUS nas suas formações, daria pra gente dizer que o nosso ambulatório é um pouquinho diferente também, né? É um ambulatório de comportamento alimentar, e que a gente atende aqui no IPCAC, né? Então, a gente tem pacientes que vêm, às vezes, de outras cidades, a Cami já falou. E esse paciente que vem de outra cidade, ou que às vezes espera numa lista, né? Sim. Até ser chamado e tudo mais, ele chega aqui com uma demanda, né? E a primeira consulta dele é uma consulta que a gente diz que é demorada, né, Cami? Sim. Quer explicar como é que funciona? Vou explicar. Eu acho que a primeira coisa, né, é um processo de avaliação, de triagem. Você falou da consulta ser demorada, né? Eu acho que isso é um diferencial do nosso ambulatório. Ele não é focado somente no volume de atendimentos. Os atendimentos, eles são realmente, são poucas vagas, né? A gente tem uma lista de espera grande, a gente faz isso circular, mas é um atendimento feito com completude, né? Com cuidado, uma coisa que não é atropelada. Essa primeira consulta, realmente, às vezes ela leva um pouquinho a mais, porque a gente faz um levantamento muito completo das demandas, da expectativa, de quem é essa pessoa. A gente não, né? O nosso aluno faz. Nosso aluno faz. Nós, preceptoras, né? Estamos ali, né, no apoio, né, na orientação, mas quem faz isso são os alunos. E é um processo bastante cuidadoso de levantamento, de vínculo até, né, para a gente avaliar se o que a pessoa está buscando está alinhado com aquilo que a gente tem para oferecer e começar já também a planejar o tratamento já nesse primeiro momento. Sim, com certeza. Os nossos alunos têm aula de diagnóstico, inclusive é comigo, e na anamnese a gente faz sim, né, essa conversa diagnóstica, a gente
faz o diferencial, né? Porque às vezes tem pacientes que chegam com diagnóstico de transtorno alimentar e acontece muito desse diagnóstico às vezes está errado, né? Até porque às vezes o paciente caiu com profissionais que não são especialistas, então a gente vai reavaliar todo o histórico, não só da alimentação, mas de saúde mental, família. A gente faz todo um levantamento, né? E o nosso aluno é treinado na teoria e depois ele vai aplicar na prática isso, como conduzir um bom diagnóstico, fazer uma anamnese bem feita, e receber esse paciente com bastante acolhimento, identificando que tipo de tratamento essa pessoa vai precisar, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir oferecer esse tratamento e às vezes a gente vai conseguir oferecer esse tratamento. E também o que a gente vai oferecer ali de uma forma mais pontual, se isso precisa estar relacionado às vezes com outros tipos de tratamentos, a gente precisa ter outras frentes, né? Mas essa parte de conduzir um bom diagnóstico, eu acho que é sensacional, né? E o mais interessante é a discussão disso, né? Porque quando os alunos atendem, né? E depois eles vêm para os preceptores, que são os professores especialistas do ambulatório, e que a Camila é uma delas, né? Que coordena isso. E o aluno vai discutir o caso com nós professoras. E essa discussão, eu digo que ela é a cereja do bolo, ela é a parte mais legal, você não acha? Até porque, né, quem vai atender geralmente são 2 alunos, né, mas a discussão clínica é feita entre todo mundo, né, então isso tem um efeito de aprendizado mesmo, né, a discussão clínica ela é fantástica para a gente aprender o modo de pensar da clínica. Né, o modo de pensar no tratamento, como é que isso vai se articular, fazer esse diferencial. No começo, os alunos às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, porque é muita coisa para lembrar, é muito critério, né? Ou você fala, perguntou do sono? Putz, esqueci de perguntar como é que é o sono. Então, isso acontece muito, mas no final já está todo mundo craque, né? Você começa a fazer um diagnóstico mais rápido e as próprias discussões vão se complexificando mesmo. Porque a gente daí consegue, né? Quando o aluno já está mais treinado, a gente consegue ir mais longe, né? Na discussão teórica, na análise do que está acontecendo, até discussão de prognóstico, que é um ponto muito interessante, né? Porque, claro, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai trazer uma conduta, né? E a conduta ela é discutida com o preceptor, né? Então o aluno vai discutir essa conduta e no início é quase como se ele perguntasse, tá, e eu faço o quê? Sim. Qual é a técnica? O que eu faço aqui? E depois de um tempo inverte isso, é muito bonito de ver isso no desenvolvimento do aluno, porque passa um tempo ele chega e ele diz, eu pensei em fazer isso, né? Para mim seria isso, e a gente aí usa um método socrático muitas vezes, né? De trazer o aluno para reflexão. E se fosse no seu consultório, o que você faria? O que você sente que essa pessoa está precisando? Que conduta que você daria? Porque daí isso faz com que a gente reflita, né? O aluno reflita sobre que conduta que ele daria, né? Desenvolva autonomia também, né? E vá desenvolvendo autonomia. Eu acho que tem essa virada de chave aí no ambulatório. Sim. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas eu acho que todos eles, a gente empurra um pouco do ninho, né, Cami? A Cami é mais cuidadosa, eu já empurro mais rápido do ninho, né? Mas eu acho que a gente trazer essa autonomia do profissional poder pensar a conduta dele, pensar o manejo clínico e ter ali um professor preceptor que vai ajudar ele nessa conduta é sensacional, né? E isso é preceptoria, né? Que é diferente de supervisão, né? Eu até deixei aqui no meu script. Entrar na parte mais técnica. Eu até deixei isso aqui, uma pergunta para a Cami ajudar vocês a entenderem, né? Alguns pode até ser que saibam já, mas eu acho que é importante reforçar até para vocês compreenderem o nosso entendimento disso. A diferença entre preceptoria e a diferença entre supervisão e preceptoria, né? Qual que é a diferença entre um e outro e por que no IPCAC a gente tem os dois, né? No IPCAC, o nosso aluno da turma semipresencial ou aquele aluno que vier para o ambulatório, ele vai ter a prática clínica com preceptoria e ele vai ter o acesso ali por um ano, né? Que
que durante um ano ele vai estar dentro da comunidade PECAC, participando de supervisões clínicas, né? Então, Cami, vamos lá. Me ajuda a responder essa pergunta. Qual que é a diferença entre preceptoria e supervisão? E depois a gente pode falar qual que é a importância também de ter as duas coisas. Para mim, a primeira coisa de diferença é que a preceptoria, ela tá um pouquinho mais perto da técnica, né? Ela é focada na prática, no que fazer, no como fazer, no tenta isso. Ele é um pouquinho mais diretivo. Né? E até no nosso ritmo de ambulatório é necessário que seja dessa forma. A gente não dá, às vezes, para explorar a coisa muito profundamente. Então vamos fazer isso, vamos pensar por aqui, pergunta tal coisa. Ela é mais direcionada e diretiva. Sim. A supervisão, ela entra numa lógica que pode ter também algo da técnica, mas ela é focada na dinâmica entre paciente e terapeuta, na dinâmica, às vezes, de como o terapeuta se sente atendendo esse paciente. Às vezes a gente vai descolar um pouquinho do que está na superfície, da técnica, da dificuldade, da queixa, e vai explorar o que está por trás disso. Às vezes, no movimento de contar isso para um supervisor, de se abrir, é um processo que exige para mim muita confiança, né? Para você se abrir, para você poder refletir também sobre a sua prática, sobre o que está acontecendo no momento do atendimento, né? Mas quando a gente faz esse movimento, às vezes a gente vê coisas que antes estavam escondidas, né? Pontos cegos, ou algo que, de repente, o teu supervisor, por já ser uma pessoa com mais experiência, consegue captar que você não estava pegando, né? Então a supervisão, ela acaba sendo um pouquinho mais profunda, mais dinâmica, né? Focado não tanto só na técnica, mas no que está acontecendo entre aquela dupla. Eu acho sensacional a gente pensar que a preceptoria, eu concordo 100% com a Cami, mas a preceptoria, ela ajuda o aluno, né, o especialista, futuro especialista, como conduzir. E eu acredito que a supervisão, ela é tão mais profunda que ela ajuda o especialista a se tornar especialista. Né? Ela ajuda o aluno a se desenvolver como um profissional especialista, a raciocinar, né? Eu digo assim, vamos pensar este paciente e as camadas e o diagnóstico e as interferências e as comorbidades, e daí é quase como se a gente abrisse na mesa a vida dessa pessoa. Sim. E a gente olhasse esses detalhes não com o objetivo de resolver o problema, que técnica que eu vou usar, mas com o objetivo de treinar o aluno a saber como ele vai lidar com isso tudo que está na mesa. Como que ele vai conduzir aquele tratamento da melhor forma possível para que ele, né, se sinta bem atendendo esse caso, mas que também ele consiga ter um sucesso clínico ali com seu paciente, mas ele aprendendo como ele navegar entre as coisas, né? Porque o supervisor não está lá no dia a dia, né? O supervisor, ele vai ouvir aquela história pontualmente, né? E o especialista, o aluno que vem para a supervisão, que ele é um supervisionando ali, ele precisa aprender, né? Eu acho que tem um desenvolvimento dele como uma pessoa que vai saber como conduzir. Eu tenho um paciente que tem um transtorno alimentar, mas ele também tem uma família que tem essa dificuldade aqui, e ele tem um transtorno de personalidade, é um cluster B, por exemplo, que dá trabalho pra gente, e daí a gente tem essa queixa, e a paciente tem essa dinâmica interpessoal, relacional. Então, como eu lidar com isso tudo, também conseguindo ter foco e também conseguindo colocar a minha essência como especialista, né? Porque cada um vai ter o seu jeito, o seu traquejo, o seu estilo. E como eu conseguir levar essa pessoa, sendo eu uma especialista, a resolver o problema, né? Então, eu acho que enquanto a preceptoria é como... E é um ao vivo, né? E é um ao vivo. E é um como... E é um como de rápida atuação, né?
Às vezes eu vejo que tem alunos que vêm para supervisão e eles ficam, às vezes, um tempão, né? Semanas depois que eles ainda estão com aquela supervisão reverberando, né? Sim. Ou seja, o quanto que isso tem muito mais a ver com o desenvolvimento do profissional do que com o desenvolvimento do caso. Isso. Né? Eu acho que assim a gente explica melhor, né? A supervisão tem algo a ver aí com o profissional que eu quero ser. Com o profissional que eu quero ser, com que visão eu quero construir... Sim. Né? Até pra gente descolar um pouco da técnica, né? Porque dificilmente numa supervisão, eu acho que até acontece, numa supervisão às vezes a gente diz, podia aqui usar tal técnica, eu acho que a gente até faz isso. A gente podia trabalhar isso aqui, tal coisa, acho que podemos ir primeiro isso, depois aquilo, mas ela é muito mais sobre o raciocínio do aluno, sobre a capacidade dele de chegar a essa conclusão sozinho, né? Com o passar do tempo, até mesmo do que o que fazer. Sim. Né? E por isso que as duas coisas são importantes, né, Camila? Eu acho que não tem como... Claro, você fazer a supervisão é importante, mas você poder fazer a preceptoria, você poder fazer a supervisão e estar num curso com uma excelente base teórica, eu acho que é o suprassumo. E até, né, o fato na comunidade a gente ter essa supervisão em grupo, né, a gente tem esse aprendizado por tabela, né? Você está não só tendo acesso a todas as supervisões que a gente tem no nosso banco de dados, né, mas também tendo acesso a discussões ali, de ver pessoas que têm 10, 15, 20 anos de experiência também abrindo os seus casos, né? Todo mundo escutando, vendo como as pessoas trabalham na sua prática, e isso é muito enriquecedor. A supervisão 1 a 1, ela tem o seu lugar, né, e tem a sua função, mas a supervisão em grupo também tem uma potência muito legal. E você sabe, Cami, que eu parei de dar supervisão 1 a 1 já faz uns 3 anos, mais ou menos, assim. Não digo que eu não aceito, mas tem que ser, assim, uma emergência da emergência da emergência, se encaixar na minha agenda se os planetas estiverem alinhados. Preceptoria, praticamente. Porque eu não curto. A comunidade, ela veio como uma ideia de ser não só um grupo de supervisão, mas ser uma mentoria, né? E eu faço mentorias, né? Eu sou mentoranda de pessoas que eu confio no trabalho delas. E se tem uma coisa que eu aprendi sendo mentoranda, e que eu trago e tento ensinar isso para as pessoas da comunidade, é que, às vezes, você tá ali, não é o seu caso clínico. Não é você que tá falando, você tá quietinha ali no seu canto, mas alguém fez uma pergunta e essa pergunta abriu um universo para você. E esse universo vale muito mais às vezes do que você ter trazido um caso, de que você ter, né, sei lá, mostrado o quanto que você está evoluindo com aquele caso, porque isso às vezes é isso, né? Às vezes a gente aprende, às vezes com a experiência do outro, às vezes a gente é tocado por algo que está acontecendo ali. Eu digo, às vezes precisa de uma coisa. E tem gente que está na comunidade e que elas nunca aparecem nos encontros, mas elas tiram valor. E por que isso acontece? Eu também como mentoranda, também tenho mentoria que eu não apareço, mas eu tiro valor. Por quê? Porque às vezes precisa de uma coisa. Às vezes é uma sacada, às vezes é uma visão que você nunca tinha tido. Imagina, eu atendo anorexia há tanto tempo, eu nunca tinha parado para pensar nesse viés aqui. E às vezes isso é fundamental, né? Então, mesmo quando as pessoas não conseguem estar em todos os encontros, às vezes elas assistem a supervisões gravadas, elas conseguem tirar valor. A gente tem uma aluna que está na comunidade, que é a Tereza, e ela, quando eu encontro com ela, ela diz, eu assisto todas, eu adoro assistir. Eu falo assim, nossa, 2 horas de supervisão, você não cansa? Ela fala assim, não, eu adoro, porque eu aprendo muito, né? E são pessoas que tiram valor, né? Às vezes também depende da pessoa querer tirar valor, da pessoa se abrir para isso e tal, mas essa possibilidade de estar entre especialistas, de estar nesse lugar, né? Ali na comunidade tem pessoas que têm 30 anos de formado, né? Tem uns que não têm 30 anos de vida e tem uns que têm 30 anos de formado, né? E a gente poder estar ali, né, numa troca 360 graus, e a gente poder em grupo estar crescendo, estar sendo influenciado também por outras pessoas ali, eu acho que isso é sensacional. Por isso que eu amo esse projeto, né? E você sabe que
a nossa ideia não era que o aluno da especialização estivesse na comunidade. Isso foi realmente uma sacada que eu tive, uma ideia que eu tive. Falei assim, os alunos da especialização que não tiverem na comunidade, eles estão perdendo. Sim. Eles estão perdendo. Porque é tão, assim... Sabe, eu gosto daquele emoji que explode a cabeça, assim... Né? É isso, a comunidade é isso, especialmente para quem está se tornando especialista. Ela é mind-blowing, né? Ela é aquela coisa... E exatamente isso, porque explode a cabeça, por quê? Porque você está numa discussão, às vezes que vai te abrir tantas camadas, tantas coisas que você não viu, e que é sensacional, né? Às vezes até num processo de empatia mesmo, de falar, nossa, imagina como é que seria para mim atender um caso assim, né? Ou nossa, eu não tô atendendo nenhum caso que tenha assim agora, mas essa pessoa mais braba, uma pessoa mais fechada, como é que eu lido com isso na minha prática? Nossa, a pessoa vem com uma demanda só de emagrecimento, não adere ao comportamento alimentar, tá com pressa, tô tendo dificuldade. Às vezes você escutar outros profissionais passando por isso, né? Primeiro que a gente solta um pouco aquela coisa do eu devo estar fazendo algo errado, né? Será que eu que não sei conduzir... Pode ter que tenha um gap de conhecimento, né? Que a gente tá aí estudando para corrigir, mas às vezes é algo humano. Né? E a comunidade, em especial, ela traz muito essa humanidade, essa parceria, essa coisa de tá difícil, pode estar difícil, não tem problema, você não precisa saber de tudo o tempo todo, né? E o que você não sabe, a gente tem também pessoas aqui que podem trocar uma ideia, então é um ambiente de muita troca mesmo. Muita troca. E tem uma coisa na comunidade, gente, que isso eu me dei conta, depois que a comunidade já existia, eu me dei conta disso. Você vê que às vezes a gente tem a ideia, né? A gente monta um projeto e tal, mas a gente vai se dar conta de o quão poderoso ele é depois. A comunidade tem uma coisa que eu não sinto tanto, porque eu tô dentro do IPK aqui, mas que eu já senti lá nos primórdios da minha prática clínica, que é a beleza de pertencer. Pertencer a um grupo que atende essas mesmas demandas, pertencer a um grupo que tem esse mesmo foco, um grupo que é um solo fértil, um grupo que se ajuda, né? Um grupo que troca pacientes, que faz parcerias. Eu acho fantástico, né? De repente tem alguém que manda uma mensagem e fala assim, eu tô precisando de uma nutri para me ajudar em tal coisa, e se faz parcerias, negócios, e é sensacional. E eu digo assim, a comunidade, ela é um negócio que ficou muito maior do que eu imaginava que seria, no sentido de quando eu pensei. Mas é essa beleza do pertencimento, porque nós profissionais da saúde, a gente tende a estar muito solitário nas nossas práticas, você não concorda, Cami? Por mais que a gente veja um paciente de hora em hora, por mais que a gente tenha, às vezes, alguém atendendo pertinho da gente... Às vezes a gente tem uma agenda tão louca, né? Um paciente atrás do outro, que a gente não tem... Não é natural para as pessoas terem um lugar de troca. Sim. E esse lugar de troca, esse lugar de construção de conhecimento, de educação continuada, né? Eu acho que é os grandes... assim, marcos pra mim, assim, sabe? Sim. E o quanto que o grupo se suporta. Às vezes alguém traz um caso difícil, a pessoa tá mexida, nossa, esse caso tá sendo difícil pra mim, eu não tô sabendo lidar, eu tô sofrendo com isso. E daí vem alguém e fala assim, nossa, eu me identifico, nossa, isso já aconteceu comigo, nossa, olha como isso às vezes né? Manda um coração. Manda um coração, tem esse lugar. E isso é mais do que pertencer. Eu acho que isso é ter um acolhimento que é diferente de ter um acolhimento, às vezes, da nossa família, do nosso amigo, mas é ter um acolhimento de um outro profissional que pode estar ali. Eu não sei se é por acaso, mas o nosso grupo tem essa vibe, né? Essa energia muito de crescimento em grupo, em conjunto, né? A gente percebe que existe um acolhimento, mesmo quando não sou eu, nem a Cami que está ali, existe esse acolhimento entre o grupo, e isso é sensacional, né? E eu colocaria o pertencimento como uma das palavras mais incríveis da comunidade. Embora, claro, né? A comunidade tem
tem as próprias supervisões, tem algumas aulas, né? Os workshops, né? Palestras avançadas, protocolos, coisas que a gente vai colocando ali. O nosso banco de dados, que a Cami comentou. Eu acho, tudo isso é sensacional, mas nada como pertencer. A solidão do profissional de saúde, às vezes, ela é um pouco invisível, né? De você, como você falou, aqui eu também estou no IPCAC, então a gente tem essa nossa mini rede aqui, né? Mas às vezes quem está ali no seu consultório acaba ficando sem muito referencial, né? Será que tá certo? Será que não tá? Como é que tá sendo? A gente vai, às vezes, se isolando mesmo, né? E eu sou a pessoa dos laços, né? Eu gosto muito, acho que a gente só se desenvolve em conexão, né? Sozinho a gente vai até um ponto, mas não vai muito longe, não. Que lindo isso, viu, Camila? É o crescimento em rede, é o crescimento em uma comunidade, né? E muitos dos nossos alunos, incluindo a Cami, viraram professores, viraram supervisores. Hoje eu sou supervisora na comunidade também. E é um caminho, né? Da gente reconhecer também, né? E poder crescer. Eu acho que é um solo fértil. É um solo fértil para a gente crescer. Então, se a gente pode resumir o nosso papo de hoje, eu acho que, até para a gente fechar, eu acho que a gente poder dizer que a base teórica, científica, ela é fundamental, e aí eu tenho certeza que o nosso aluno da especialização vai encontrar uma base teórica muito consistente, com muitas aulas de técnica. A gente tem técnica, assim, várias, todos os gostos e desejos e jeitinhos a gente vai ter, mas, entretanto, porém, todavia, para além disso, o treinamento prático, a preceptoria e a supervisão são aquilo que vão realmente dar consistência para esse profissional. E eu acho que esse papo ele é para inspirar as pessoas a fazerem isso, né? Já que você gosta das metáforas, né, Pri, eu pensei aqui, para um prédio crescer e ficar muito alto, a gente precisa ter uma boa fundação, né? A teoria, ela vem aqui, todo o curso de PECAC foi pensado para isso, né? Toda a especialização ela é pensada para dar essa fundação sólida, mas para um profissional poder crescer, né? E para ele poder também fazer os seus pacientes se desenvolverem, né? A gente precisa de mais, precisa construir os andares, né? E esses andares, eles são continuados. São continuados. E por isso que eu digo que a comunidade, ela é um programa de 1 ano renovável, né? Ou seja, eu espero que a gente fique alguns anos juntos. Eu tô falando pelo menos 30 anos eu quero ficar com essa gente, né? Porque a cada ano a gente renova e a gente aprende outras coisas e a gente continua crescendo. Tem pessoas que estão no meu grupo de supervisão desde 2018, né? Ou seja, eu tenho pessoas comigo já faz um tempo nesse grupo, que virou a comunidade PECAC. E porque é isso, é continuado, né? Não para, a gente não para. Porque sempre tem uma teoria nova, uma técnica nova, uma dificuldade nova, um novo, enfim, algo além pra gente mesmo se desenvolver além daquilo que a gente já foi, né? Sim. Eu tenho um mentor que ele diz assim, as habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão me levar até o próximo nível. Então, para eu desenvolver essas habilidades que vão me levar no próximo nível, seja um próximo nível de consolidação no consultório, um próximo nível de atendimento, um próximo nível, sei lá, abraçando a ideia de ser um supervisor um dia, um professor um dia, são outras habilidades. E para isso eu preciso me desenvolver e continuar me desenvolvendo. E saber o que desenvolver e como também, né? Sim, sim. É isso aí, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Esperando todo mundo, né, na comunidade, né? Vai ser muito legal, muito legal. Cami, muito obrigada pelo papo, passou super rápido, adorei conversar com você, né? Claro, a gente sempre conversa, mas a gente ter esse papo aqui com o pessoal também é muito legal. E se fez sentido pra você, pessoal, coloca aqui embaixo pra gente, a gente vai adorar receber um comentário de vocês,
né? Se isso fez sentido, se não fez sentido, se vocês têm alguma dúvida também sobre como que funciona a comunidade, o ambulatório, a especialização do IPCAC, vem conversar com a equipe que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas de você. Um super beijinho e até o nosso próximo podcast do IPCAC. Até mais!